me ajoelhar lá no meio do pessoal, não quero nem saber. Eu quero glorificar tanto ao Senhor, agradecer tanto ao Senhor. E ela falando ali o que ela fez, né? Eu falei para quem estava perto de mim, é isso que eu falei para o Senhor que eu quero fazer. Quero agradecer a Ele, porque sem o Senhor nada podemos fazer. E somente com Ele, né, que nós vamos vencer. E se Ele quiser, Ele continua sendo Deus. Se não quiser, né, mas vai ser conforme a vontade dele, né? A gente, quando entra assim na faculdade com uma certa idade, não é fácil. A gente sofre assim muitos preconceitos, né? E ontem eu conversando com uma colega minha, ela começou a falar umas coisas assim, de uma matéria que a professora deixou eu como em DP, né? Repetir, né? Para mim estar fazendo esse ano e vai ser de uma forma prática. Na hora eu fiquei assim, triste. Depois o Senhor me fez me lembrar de alguns sonhos que eu tive quando solteira, relacionado a esse DP, né, que vai ser realizado esse ano. E eu vi que eu hoje, ainda analisando, eu vi que foi feita uma injustiça, mas Deus é nossa justiça, né? Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, né? E se é para a glória dele, é do jeito que ele quer, né? Porque ninguém pode fazer nada que Deus não esteja ali na direção. Então eu creio que, mesmo que haja uma injustiça, Deus transforma em bênção. Bom, a Selma começou a falar em sonhos, mas hoje nós vamos terminar o nosso tema, né, que é culpa, né? Semana passada nós começamos a falar sobre a culpa, que muitas vezes ela é culpada de alguns transtornos, né, que vêm sobre a gente, como a depressão, né, o sentimento de inferioridade. Então, o sentimento de culpa muitas vezes faz com que doenças, né, surjam em nosso organismo. E muitas vezes a gente não sabe o porquê dessas coisas, né? Você pensa assim, mas eu estava tão bem, eu acordei bem e de repente estou sentindo assim, ou no decorrer deste ano estou com esse sentimento, estou agindo dessa forma e você não sabe o porquê. E quando você vai conversar com alguém que você tem liberdade, você vai contando, e surge em sua mente, se você estiver ali ligada, né, ali com Deus, a situação que está te levando a se sentir dessa forma. Às vezes entristecido, você fica entristecido, sem saber o porquê. E muitas coisas, né, que é estudado na clínica, uma das coisas que eles culpam muito nós cristãos, é que eles falam que nós líderes, né, depositamos um peso sobre as pessoas, e as pessoas às vezes ficam doentes e elas não conseguem se curar, porque elas pensam que elas estão naquela situação devido o castigo, Deus está punindo, Deus está castigando, e isso, em vez de ajudar, né, em vez de trazer alguma coisa, melhor, isso vai afundando mais as pessoas. Agora, eu creio que Deus me trouxe à memória uma situação que nós passamos em nossa família, quando eu tinha uns 4 meses. Minha mãe conta que meu avô, eu não sei se eu contei, que meu avô, o pai do meu pai, ele não quis, né, amputar a perna dele. Ele era caseiro de uma fazenda, né, e
quando ele foi consertar uma das cercas nessa fazenda, ele arranhou a perna dele com um prego enferrujado. E aquilo foi piorando, a ponto de apodrecer a perna dele. E ele não quis amputar a perna, porque ele achava que ele estava daquela forma, porque Deus estava punindo, porque ele tinha feito coisas erradas e Deus estava punindo ele. E ele morreu assim. E Deus foi tão misericordioso, né, com ele, que minha mãe conta assim, que na noite que ele faleceu, ele sentou na cama, começou a louvar um hino que eles não conheciam, e ele começou a glorificar a Deus ali e deitou de novo e está na eternidade. Eu creio que Deus ali foi misericordioso com ele e com certeza levou ele ali para a presença dele. Não sei se ele se arrependeu, eu creio que sim, né? Ou o que aconteceu, qual foi o tratado dele com Deus, eu não sei. Só sei que muitas vezes as pessoas, elas estão com problemas e acabam se entregando a esse problema, porque está achando que está naquela situação, porque elas merecem, porque elas pecaram contra Deus. A palavra do Senhor, ela é bem clara quando ela fala, né? Semana passada eu falei de 1 João 1,9. Quem quiser estar lendo, né? Abrindo a Bíblia, que fala que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. É o Deus que perdoa, o Deus que restaura, o Deus que não se lembra mais. Na semana passada também eu pensei que era só eu, minha filha e meu esposo que ia estar hoje, mas eu vi que muitas outras pessoas vieram. Não, que a semana passada eu falei assim, eu estou sentindo que está quase ficando só a gente, né? Nesses estudos, né? Mas graças a Deus hoje veio mais pessoas. Eu estava ficando preocupada, que eu não quero falir. Porque às vezes esses temas, eles são pesados, né? As pessoas ficam talvez ficam refletindo tanto que acabam ficando com medo, né? Ai, nem vou naquilo que eu não sei o que ela vai falar, né? E de repente fica... Mas isso é importante, não é? Todas as igrejas que falam sobre isso, né? Geralmente as igrejas, elas pregam que você tem mesmo que se sentir culpado, você tem mesmo de se sentir dessa forma, Deus está te punindo mesmo. Se você fazer isso, Deus vai vir. Deus, Ele não pune, Deus, Ele corrige. A Bíblia fala que Deus corrige o filho que ama. Correção. Deus, Ele corrige com amor. Então não é para nós nos sentirmos dessa forma, né? Como Deus está me castigando, Deus está querendo me destruir, porque eu mereço. Você merece sim, nós não merecemos nada, mas é pelas misericórdias de Deus. É pelas misericórdias de Deus que estamos aqui na presença dEle. A Bíblia fala em Isaías 53, você pode abrir lá em Isaías 53, no versículo 4, Isaías 53, versículo 4. Amém? Vamos lendo, tá? Aqui fala assim, ó: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas. Jesus, Ele
sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquilo que Jesus levou sobre ele era para que você se sentisse em paz. Em paz. Não para que você nos sentíssemos devedores. Por nós mesmos, nós não teríamos condições de pagar. Nós, com certeza, se Jesus não tivesse feito o que ele fez, nós estaríamos devedores. Mas o Senhor, ele foi castigado no nosso lugar, para que nós sentíssemos paz. Tudo que Jesus tem para mim, né? É paz. Mesmo que ele me corrija, naquele momento de correção, né? Eu vou sentir paz. Mesmo que doa, eu vou sentir paz. Quando nós corrigimos os nossos filhos, eles choram. Quando eu corrigia, você chorava, né? Com certeza nós que somos pais, nós sentimos a dor, não é mesmo? Eu creio que Deus também sente, quando Ele tem que corrigir. Mas logo após aquela correção, né? Deus sente alegria, e nós como filhos de Deus também nos sentimos amados pelo Pai. Mas a criança entregue à tolice, entregue como que diz, as bagunças, a desobediência, ela não se sente alegre. Eu me lembro que eu li um livro, os meus filhos eram pequenininhos, e nesse livro ele falava de uma família, contava a história de uma família, até de uma família de pastor, que um dos filhos fazia de tudo para ser corrigido, porque ele, por mais que ele não fizesse nada assim, ele era uma criança que se comportava e tal, e os outros irmãos sempre corrigidos, sempre sendo corrigido, e ele se sentia triste, porque ele queria também ser corrigido, porque ele via que após a correção de seus irmãos, eles se sentiam alegres e amados, e os seus pais abraçavam eles. Após baterem, os pais iam depois, né, que chorou e tal, né? Aí depois de um tempo, né, que a criança estava brincando, os pais iam abraçar e falavam o quanto amavam. E ele, olhando aquele comportamento dos seus pais, ele fazia algumas coisas também, porque ele queria ser corrigido e queria também ser abraçado. Por quê? Porque muitas vezes as crianças, quando elas aprontam, prontamente, né, nós corremos, isso quando... agora eu vou curtir o Frederico, né? Não vou mais passar. Eu tenho que até me policiar para não, né? Quando ele fazer as artes, eu não tá lá passando a mão, né? Mas muitas vezes as crianças, elas fazem as artes, né? As tolices delas, e prontamente nós damos atenção. Nós corremos e nós brigamos, e nós pegamos o chinelo, e nós colocamos ela de castigo, e nós falamos. E muitas crianças, né, ficam até sorrindo. Porque, minha mãe me enxergou. Oh, meu pai me enxergou. Muitas crianças fazem isso para chamar a atenção. Só que muitas vezes essas crianças, quando fazem coisas boas, certas, se comportam muito bem, elas não ouvem nenhum elogio, né?
E se ela chegou assim para falar: ô mãe, a senhora viu? Eu me comportei muito bem hoje, né? A senhora viu? Fiquei quietinho na igreja, né? Não fiquei para lá e para cá. Aí a mãe geralmente, ou o pai, né, fala: não fez mais que obrigação. Mas nós devemos fazer o contrário, né? Sim. Esse dia eu estava brincando com a Rosana. Acho que me deu uma saudade quando eles eram pequenos. E eu olhei para ela e falei assim: as crianças têm que obedecer por quê? Você já pensou nisso? Por que uma criança tem que obedecer? Você já pensou? A criança, primordial, o principal objetivo de obediência é proteção. A criança precisa obedecer, porque para que ela receba a proteção. Por que nós precisamos obedecer a Deus? Para recebermos a proteção. Não é que Deus, nós somos infiéis, Deus também não. Deus continua fiel. Mas o principal objetivo de obedecermos a Deus é para que nós tenhamos proteção. Para que nós não soframos. Porque o pecado, ele traz o que para nós? Traz a morte. Coisa ruim. Traz coisa ruim. O sentimento de culpa, é horrível isso. Então é importante obedecer. E a palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que? Do que sacrificar. Agradar a Deus. Devemos agradar a Deus, né? Porque através do agrado, da gratidão, do agradar a Deus, também somos abençoados, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, as causas da obediência é para que tenhamos paz. Eu vou dar uma lida aqui para mim, tá? É devido ao aprendizado, passar expectativas pessoais pouco realistas. Os padrões individuais quanto a certo e errado, bom e mal, geralmente se desenvolvem na infância. Eu creio que isso daí a gente conversou a semana passada, né? Quer dizer, a criança no pequenininho, ela aprende o que é certo e o que é o errado. O ruim é isso aqui, ó. Os elogios, quando conseguem acertar, não existem. Em lugar disso, que tenha uma palavra como essa, não fez mais do que obrigação. A criança sempre é culpada por pai, condenada, criticada. Essa criança se sente fracassada. Como resultado surge autoacusação, autocrítica, sentimento de culpa e inferioridade persistente. Tudo porque a criança aprendeu um conjunto de padrões, algumas vezes impossíveis de alcançar. Então tem coisas que nós ensinamos para os nossos filhos que é impossível que eles alcancem. Como sentar na igreja e ficar mais de uma hora ouvindo o pastor falar. Isso para uma criança de 1, 2, 3, 4, 5, 6 é muito sacrifício. E se você não ficar quieto, você vai apanhar. Até então, quando eu era mãe, eu achava que isso era possível. E eu peço misericórdia ao Senhor, porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, né? Mas às vezes a gente coloca peso sobre as crianças que é impossível de eles alcançar. E aí o que acontece com eles? Eles se sentem fracassados. Porque muitas coisas a gente pede para eles que até mesmo nós não conseguiríamos fazer.
A gente tem que se policiar em relação a isso. Como resultado surgem esses temperamentos de inferioridade persistente, porque a criança aprendeu um conjunto de padrões, algumas vezes impossíveis de alcançar. E essas crianças, quando crescem, acabam adquirindo os mesmos padrões, porque ela aprendeu que é possível ser perfeito. É possível ser perfeito? É possível ser perfeito? Não é possível ser perfeito. E nós queremos que os nossos filhos sejam perfeitos. E quando eles crescerem, eles vão transformar a vida dos seus filhos também em uma situação lamentável. Também virão sentimentos de fracassos todas as vezes que eles errarem. Porque eu já falei para você umas 100 vezes a mesma coisa. E a mesma coisa você está errando. O que está acontecendo com você? Vocês já viram esse filme? Alguém já viu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Não que a gente não deva ensinar os nossos filhos, sim. Ensinar através da palavra, amar. Quando eles errarem, eles ficam tristes, sim. Vem o sentimento de incapacidade, sim. Mas a gente pode falar para eles: olha, eu sei que você não é perfeito. Eu também não sou perfeita. Mas sei que Deus olha o nosso esforço. Deus, Ele sabe que você não é perfeito. Deus sabe que você quer fazer o bem. O próprio Paulo falou que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal estava sempre diante dele. É assim conosco. Só que nós nos esquecemos desta palavra de Paulo. E queremos que os nossos filhos sejam perfeitos, mas eles não serão. Mas eles podem se esforçar. E eles precisam para o quê? Para a proteção deles. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 16. Podem abrir, por gentileza. Deus espera que nos mantenhamos caminhando em direção ao alvo da maturidade cristã. Filipenses 3, Filipenses 3, 12 a 16 fala assim, 3, 12 a 16 fala assim: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, quando já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então a gente vê que Paulo, ele estava se esforçando para chegar à perfeição. E ele já via assim que o tempo que ele vinha andando, né? Algumas coisas ele já tinha alcançado. Então a gente tem que nos esforçar. O Senhor quer que nós nos esforcemos. Mas ele, cujo filho veio para conceder
vida certamente não deseja que nós entreguemos na autocondenação e sintamos culpa. Uma atitude desse tipo, tem fundamento bíblico. O amor deve nos motivar e não nos culpar. A inferioridade e pressão social. É difícil determinar se o sentimento de inferioridade cria complexo de culpa ou o inverso. Toda inferioridade se manifesta em sentimento de culpa. A pessoa sempre se sente culpada pela sua incapacidade. A culpa e seus efeitos. Então, quando nós cobramos muito, né? Eu estou lendo rápido assim porque eu estou aqui preocupada com. Mas quando eu leio assim, que eu quero ver o que eu falei, o que eu não falei. Mas o sentimento de inferioridade, como eu já falei, é devido à cobrança, né? Se a gente cobrar e não explicar, e não ajudar, e não demonstrar que nós também erramos, que nós também precisamos do perdão de Deus, nós estaremos desenvolvendo em nossos filhos o sentimento de inferioridade, né? Quem tem vó, né? Aí, quem tem vó, a gente tem que ter cuidado, né? Ter cuidado. A culpa e seus efeitos. A culpa objetiva pode ter inúmeras consequências, como afirmado anteriormente. A transgressão da lei pode criar sentimento de culpa subjetivo. Mas isso nem sempre acontece. A desobediência perversa pode levar à prisão e condenação. A culpa social pode resultar em críticas por parte de outros, mas apenas isso. A culpa teológica, porém, não é tão facilmente descartada. Deus, que é justo e santo, não faz vista grossa para o pecado, nem deixa de observar os atos de desobediência. O castigo final para o pecado é a morte, embora Deus perdoe e conceda a vida eterna aos que colocam sua fé em Jesus Cristo, que morreu para pagar pelos nossos pecados, como nós lemos em Romanos 6, 23. Parece